eu nem quis interromper, mas não sei se qual Gustavo que você queria começar, já que ele começou, só deixei rolar. Ok. Não, Eu tinha beleza. falado pra você que eu fiz o slide, mas ok. Tá, então, pode ir então, Gustavo, Santiago, pode. Pode. Você consegue compartilhar a tela? Ou eu tenho que te... Você tem que. Eu acho que sim. Agora, como que eu faço isso? Deixa eu ver como é que eu faço isso. O host Aqui, desabilitou o compartilhamento. Aí. Aí, Acho agora que, eu consigo. acho que agora você consegue. Sim. Professor, Quem tá falando, pode falar. é a Miriane, é um minutinho só uma dúvida. Tá. É pra Só um gente minutinho, Gustavo. apresentar, Certo. é pra gente apresentar a história deles até chegar aqui no Brasil ou é pra apresentar o que eles, assim, a mão de obra deles aqui no Brasil? Você tá bem livre para falar sobre o que te agrada mais, sobre o que você acha que é mais importante. Eu vou deixar essa escolha para você, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Então vamos lá, Gustavo. Então, vamos lá, pessoal. O que eu pesquisei um pouquinho sobre o escambo e um pouquinho do trabalho indígena. Vamos lá. Opa. O que é o escambo? O escambo é uma atividade de troca que era utilizada quando ainda não havia um sistema monetário. Essa troca é conhecida também como permuta, ou troca direta, envolvia apenas coisas ou serviços, objetos no caso, ou mão de obra, ou os dois ao mesmo tempo. Quando que essa técnica foi utilizada? Quando que o escambo foi utilizado? Essa técnica foi utilizada pelos indígenas durante a colonização do Brasil. O escambo foi utilizado na extração do pau-brasil, em específico. Pelo pau-brasil, os indígenas foram pagos, assim, entre aspas, com os utensílios que tinham pouco valor para os colonizadores. Como um exemplo aqui, são os espelhos, facões, perfumes, aguardente. Esses eram os utensílios que os índios recebiam, os portugueses não tinham muito valor monetário, assim, que para os indígenas era algo, tipo, incrível, né? Tipo, você se vê no espelho e tal. Outro exemplo que eu achei que também foi utilizado em escambo, foi só um adentro, que o escambo também foi utilizado no sistema feudal, até ser substituído por outras relações comerciais, na medida que o sistema econômico exigia mais, que o sistema econômico ia se desenvolvendo mais. Isso aconteceu em decorrência do desenvolvimento das cidades, além de muitos outros fatores. E lembrando que o escambo, ele não tinha nada a ver com dinheiro. Não tinha nada a ver com dinheiro. E sobre um pouquinho do trabalho indígena, que é em contrapartida do escambo, dos indígenas receberem esses utensílios, os trabalhadores, eles, as, as pessoas exigiam que eles tinham uma rotina de trabalho longa e disciplinada, assim dizendo, para os hábitos cotidianos que eles tinham, porque os indígenas não tinham tipo, faça isso agora. Não, eles tinham uma rotina mais livre. Depois disso, a rotina deles ficava tipo pesada, só para recolher esse elemento em específico que era o pau-brasil. E além disso, por causa desse contato com o homem branco muito cedo, foram desenvolvidas muitas pragas, pragas viraram epidemias mortais que foram contraídas com esse contato. E foi isso. Beleza, maravilha, muito bom. Mas tem que colocar açúcar nesse trem? Tem que colocar açúcar? Oi? Tem que colocar açúcar? Colocar o quê? Açúcar? Não entendi. Ô, André. Eu acho que tem alguém tomando café, né? Aí abriu o áudio, aí perguntou se queria que colocasse açúcar. Deve ser, só pode. Professor, Oi. professor, que rapidinho aqui, o meu praticamente ficou quase do Gustavo. Tipo assim, eu falava quase da mesma coisa, mas não é. O do Gustavo ficou mais resumido, o meu ficou mais direto, assim, vamos dizer assim, eu acho. Não tem problema. Não tem Professor. problema. Gente, o assunto
o assunto, ele vai acabar se tornando meio repetitivo mesmo, porque é o mesmo assunto. Então, dentro das pesquisas de vocês não vão encontrar muita coisa diferenciada, muita particularidade. Não tem problema não, tá? Yasmin, ia falar alguma coisa? É a mesma coisa que o Cleiton falou, que, tipo, só que o meu do Gustavo tá praticamente colado, tá idêntico. O meu também, professor. Eu Eu também. acho que estuda no mesmo site. Eita. Aí se tiver idêntico, gente, se tiver idêntico, eu vou pedir para vocês adequarem. É por isso que eu falo, quem chega primeiro bebe água fresca. O resto vai ficando um negócio repetitivo. Bom, a gente tinha combinado que era o Gustavo, depois a Ana Lúcia. E depois parece que é do Luiz Henrique. Eu. Então Ana Lúcia, estou esperando. Professor, Bom, eu vou falar Pode falar. sobre rapidão, só que eu acabei mesmo. o escravo africano. A escravidão é o grande sustentáculo do processo de colonização do continente americano a partir do século XVI. Longe de se ater a uma forma homogênea de relação de trabalho, a escravidão foi marcada pelas mais diferentes caracterizações ao longo do período colonial. No caso da colonização lusitana, a utilização de escravos sempre foi vista como a mais viável alternativa para que os Travou. Ana Lúcia. Travou mesmo. E aí? E aí? Caiu? Caiu. Não caiu. Tá aqui. Voltou? Voltou. Ana Luz, deixa eu te contar uma história. Você travou. Ainda assim, as regiões mais pobres em que a força... Ana Lúcia, eu não Eu tô travei? Aham, travou. Lá no início. Vai precisar ler tudo de novo. Tá me escutando direito ou tá muito falhado? Não, agora estou escutando. Então tá. Bom, eu vou meio que resumir o que eu falei. Ótimo. A escravidão foi a grande sustentação, né, do processo de colonização do continente americano. Longe de ele adequar uma forma homogênea de relação de trabalho, a escravidão foi marcada pelas mais diferentes caracterizações ao longo do período colonial. No caso da colonização lusitana, a utilização de escravos sempre foi vista como a mais viável alternativa para que os dispensosos em empreendimentos de exploração tivessem a devida funcionalidade. De início, os portugueses utilizaram a força de trabalho dos nativos para que a exploração econômica fosse concretizada. No entanto, a mão de obra indígena foi refutada mediante a dificuldade de controle sobre populações, que ofereciam maior resistência e também por despertar o interesse da igreja em utilizá-los como novos convertidos ao cristianismo católico. Ainda assim, as regiões mais pobres, em que a força de trabalho era mais escassa, os índios ainda foram utilizados como escravos. Para contornar a crescente demanda por força de trabalho, Portugal resolveu então investir no tráfico de escravos vindos diretamente da costa africana. E essa opção tornava mais viável por dois motivos. O primeiro, que Portugal já possuía um domínio
nas regiões da África. E a segunda é a possibilidade de lucro que a venda desses escravos poderiam trazer aos cofres da coroa portuguesa. Além disso, havia o apoio da Igreja Católica, que associava os africanos à prática do islamismo. Além de incentivar a exploração de uma nova atividade comercial, o tráfico negreiro ainda incentivava o desenvolvimento de outras atividades econômicas. A indústria naval crescia ao ampliar a necessidade de embarcações que pudessem fazer o transporte dos negros capturados. Ao mesmo tempo, incentivou as atividades agrícolas ao ampliar, por exemplo, as áreas de plantação do tabaco, produto agrícola, usualmente utilizado como moeda de troca para a obtenção dos escravos. A obtenção dos escravos era feita a partir de firmações de acordos comerciais com algumas tribos, principalmente as que se localizavam na região do litoral atlântico do continente. Na verdade, a escravidão já integrava as práticas sociais e econômicas dos africanos, mesmo antes do processo colonial. Em geral, essa população escrava era o resultado da realização de guerras ou da aplicação de penas contra aqueles que cometessem algum tipo de delito. A partir da chegada dos portugueses à África, a prática antes desenvolvida no contexto social e político das populações africanas vai integrar a atividade comercial sistemática integrada à economia mercantilista europeia. Dessa maneira, a escravidão se transformou em atividade econômica de caráter essencial. Um dos resultados dessa transformação foi que entre os séculos XV e XIX, o número de escravos provenientes da costa... Cortou de novo. Ana Lúcia, você me escuta? Cortou de novo. Ana Lúcia. Meninos. Eu acho que ela caiu de vez, professor. Vamos passar para o próximo. Mas o trabalho dela, para mim, tá ótimo. Ela foi atrás, ela conseguiu fazer a pesquisa. Então tá valendo. Internet, infelizmente, é o momento que a gente vive. A gente tem que ter um pouco de resiliência com relação a essas questões digitais, tá? Então, beleza, Ana Lúcia tá marcada, fez, bonitinho, parabéns. Aí tinha alguém que tinha pedido para ir depois da Ana Lúcia, que era o Rafael. Era o Venâncio tinha pedido. O Venâncio tinha pedido antes do Rafael? Então tá, então vai o Venâncio e depois o Rafael, beleza? Beleza. Então vai, Luiz, a bola é sua. Tá me ouvindo tranquilamente? Oi? Consegue me ouvir? Sim, bem. Ok, ótimo. Bom, como no maioria do caso das pessoas aí, o meu trabalho foi muito parecido com o da Ana Lúcia, né? Porque meio que as fontes são parecidas e tudo mais. Mas acho que eu vou dar uns adendos, coisas que eu não, de algumas coisas que passaram em branco, mas ok. Bom, a escravidão no Brasil, ela se iniciou por volta da década de 1530, quando os portugueses plantaram as bases para a colonização da América Portuguesa, para atender mais especificamente a demanda dos portugueses com mão de obra para o trabalho na lavoura. Então, o processo se deu primeiramente com a escravização dos indígenas e, por longo dos séculos XVI e XVII, eles foram substituídos pela escravização dos africanos, trazidos por meio do tráfico negreiro. No caso, teve todo esse contexto histórico, não só envolvendo a questão territorial brasileira, mas sim de todo o contexto envolvido com a coroa portuguesa, com a igreja, que traz todo esse movimento, essa troca de meio de escravidão, né?
Mas prosseguindo. Com o efetivo início da colonização no Brasil, os portugueses tinham necessidade de empreender um modelo de exploração econômica das terras que fosse capaz de gerar um lucro em pouco tempo. Então, por meio disso, nessa questão de evitar um lucro em pouco tempo, né, nesse contexto de descobrimento do Brasil, eles logo acharam como a opção mais viável a exploração dos indígenas, né? E até então eles tinham um contrato legal, entre aspas, né, um contrato que eles firmaram entre si, por volta do escambo, como já foi comentado pelo Gustavo. O escambo, então, nada mais era do que eles traziam, eles mesmos, que já conheciam o território, tinham toda a noção territorial, eles mesmos pegavam o pau-brasil e levavam aos indígenas na costa, no qual traziam os itens que eles traziam da Europa. Mas, em contrapartida, o trabalho das comunidades indígenas exigiu uma rotina de trabalho longa e disciplinada, que é contra os hábitos cotidianos de boa parte dos indígenas. Então, meio que já não só isso, mas também havia outros diversos problemas, como já foi citado, né, das diversas doenças que tinham, a questão também da segurança, já que era um território que eles já conheciam, os portugueses já não conseguiam ter tanto controle sobre eles. E isso meio que foi tornando uma relação meio agressiva e foi acabando quebrando esse conceito de contrato legal, entre aspas. E com o decorrer do tempo, diversos fatores foi se alterando, então, para o mercado negreiro, né? Por meio do todo o contexto que ele tinha, não só sobre o domínio de Portugal, sobre toda a costa africana, mas como também a questão da igreja, os lusitanos lá já estarem tendo uma outra intenção com os indígenas, e tudo deu a levar por isso. Além disso, eles incentivavam uma nova exploração de atividade legal, né, que acabava desenvolvendo outras áreas econômicas. A indústria naval crescia em relação a isso, a agrícola e a plantação de tabaco, que também era uma outra forma usada de escambo com os escravos africanos também. Que devido às guerras também que tinha na costa da África, várias guerras tribais, grande parte dos africanos eles mesmos comercializavam os próprios rivais entre si para os portugueses que passavam por lá. Então meio que toda a tribo pegava como empreendedora ia com os portugueses para comércio mesmo. Então, tinha meio que um acordo usado pelo escambo, né? Era o mesmo método de domínio dos portugueses sobre os indígenas. Então já deu para ter uma semelhança, né, nesse meio. E com isso, teve todo aquele contexto de escravidão que permaneceu por anos. E até mais recente, que o Brasil, aliás, foi um dos últimos países a esperar pensar no contexto histórico geral. O Brasil foi tanto quanto retrógrado, né, nessa questão de escravidão. É claro que não condiz também com que a semelhança que tinha no mundo, né, o contexto é um pouco mais louvável perante alguns historiadores, já que, devido à coroa inglesa, eles tinham mais um intuito de ter o lucro sobre essa derrabada do comércio negreiro, com o contexto da Inglaterra também, que já entra num outro contexto de guerras polar. Então, meio que se prorrogou por muito tempo. Isso é uma realidade de muitos casos que construiu toda a descendência brasileira, né? E após isso, tendo forte presença no desenvolvimento histórico da sociedade brasileira, a escravidão africana trouxe marcas profundas para a atualidade. Entre outros problemas, destacamos a desvalorização atribuída às atividades braçais, o imenso processo de exclusão socioeconômica e, principalmente, o conceito de preconceito racial. Mesmo depositado no passado, podemos ver que as heranças do nosso passado escravista ecoam na constituição da sociedade brasileira. E visando isso, esse impacto, essa consequência de toda essa questão contratista, né, que teve naquela época, e dessa escravidão tanto quanto atrasada, assim, ter acabado, isso tem um impacto direto na sociedade atual, né? A gente pode ver todo esse impacto, e que é alguma coisa de longa data, não é uma coisa tão recente como muitos pensam, né? Muitos tentam achar a solução, mas é uma coisa que já é realmente sistêmica, né? Um sistema que trouxe todos esses problemas que tem. Mas a escravidão, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, se mostrou uma instituição perversa e cruel. E suas consequências ainda são sentidas atualmente. Mais de 130 anos depois que a Lei Áurea aboliu essa prática no país. A violência e a discriminação que negros sofrem atualmente são reflexos de um país que se construiu por meio da normalização do preconceito e a violência para com esse grupo. Não obstante, é sempre importante lembrar que os africanos e indígenas também foram escravizados, aos milhões pelos portugueses.
e que sua escravização também perpetuou preconceitos e violência contra eles. Muito bom, parabéns. Eu acho que uma das questões primordiais da gente ter que estudar o trabalho no Brasil como estamos fazendo é justamente essa, Luiz. É trazer essa consciência de por que que nós temos essa discriminação, de por que o proletário, não só aquele de descendência africana, mas o proletário como um todo no Brasil, ele é muito discriminado. Os trabalhos são considerados inferiores com relação a outros trabalhos mais elitizados. Então, há uma diferença no entendimento do trabalho que a gente tem que diminuir essas diferenças e tentar eliminar, acabar com essas diferenças no Brasil. Ficou ótimo, adorei, maravilhoso. Depois dele agora é o Rafael, né, Rafael? Rafael que vai completar, vai tentar falar, vai tentar completar o trabalho do Gustavo. Aí eu tava conversando com ele pra ele pegar os slides dele e colocar na tela de novo, ok? Aí eu só completo. Isso é tão maravilhoso, cara. Isso é tão... Olha, isso só acontece aqui, gente. Isso só acontece no novo médio. Isso é lindo. Olha, ver que o novo médio, ele tá funcionando. A proposta do novo médio, ela tá funcionando mesmo de maneira remota, mesmo de maneira online. Isso para mim, isso é de encher o olho. O cara já entrou em contato com um colega ali por trás. Quer dizer, eles estão ativos. Gente, isso me deixa tão feliz. Vocês não têm noção do tanto que isso para mim é motivador. Eu não pedi para vocês fazerem dupla. Eu não pedi para vocês montarem grupos. E olha só o que saiu. Saiu uma parceria. Então, assim, parabéns. Antes de você começar a falar, massa demais, iniciativa. Aí, ó, tirei o chapéu. Pode falar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Então, né, ele tava falando do escambo, né? O que ele botou aí, eu vou completar mesmo, só pra terminar mesmo. Uhum. Então, eu vou ler aqui e vou explicando, beleza? Aí, posso, o escambo... Como? Quer que possa? Aí você vai me falando quando você quer que possa ou não. Beleza, eu vou falando aqui, vou explicando aí quando... Você vai passando aí, beleza. Eu falo assim, escambo é uma atividade de troca que era utilizada quando não havia sistema monetário. Essa troca é conhecida também como permuta ou troca direta. Envolvia coisas, serviços ou ambos. É muito comum entre a comunidade indígena, durante a colonização do Brasil. O escambo foi utilizado na extração do pau-brasil. Aí, beleza, né? Na colonização, eles pagaram os indígenas com coisas bestas, saca? Pra extrair material pesado, né? O pau-brasil, uma parada daquele tamanho. O trabalho decorrente do corte e do transporte de madeira feito pelos índios era pago, por assim dizer, né? Entre aspas, com utensílios de pouco valor, que eu acabei de dizer, né? Para os colonizadores. Espelhos, facões, perfumes, sabe? Essas coisas que para eles não tem tanto valor, mas para o índio, como não tinha essas coisas, era algo de outro mundo para eles. Aí esse sistema também foi utilizado no sistema feudal até ser substituído por outras relações comerciais, na medida que o sistema econômico exigia mais. Né? Tipo assim, até tem uma moeda, né? Por assim dizer. Isso aconteceu em decorrência do desenvolvimento das cidades, além de outros fatores. Lembrando também que nessa troca não havia qualquer dinheiro, não era dinheiro, era apenas troca. Você fazia um favor para mim e te dava outra coisa, sabe? Tipo assim, simplesmente isso. Aí, ainda hoje, essa atividade pode ser evidenciada em basicamente duas situações, em meio de pequenas e situações de crise. Eu vou ler, agora, esse aqui foi o que o Gustavo disse, agora eu vou completar, né, o que ele falou aqui, só para fechar mesmo. É o que acontece quando uma pessoa cultiva um determinado produto agrícola, produto hortícola, perdão, para um consumo próprio. Troca com seu vizinho o produto hortícola que outro cultiva. Né? Tipo assim, eu vou cultivar alguma coisa, a gente faz uma troca, sabe? É isso, é bem simples.
Nesse caso, trata-se de uma prática interessante de cooperação e consciência. Em situações de crise, o escambo pode ser uma forma encontrada para ultrapassar a escassez de produtos específicos. O site aqui ele dá o exemplo da crise financeira da Rússia na década de 90 e, posteriormente, na Venezuela. Em meio à crise, os venezuelanos permanecem horas e horas na fila para conseguir mercadorias e trocam com outras pessoas para conseguir outros tipos de produtos. Sabe? É basicamente troca. Tipo assim, eu tenho uma coisa, você quer isso aqui, eu quero alguma coisa que você tem. A gente troca, saca? Tipo assim, chega a ser ridículo isso de entender. Mas é bem de boa. No entanto, o fato de não ter valores estabelecidos podem fazer com que a troca seja injusta, né? Como do pau-brasil lá, tipo assim, dá um espelho para os índios carregarem uma tora lá que pesa toneladas. Em vez de... Tipo assim, é basicamente isso, né? Que o site inteiro diz. Só isso mesmo. Meninos, eu espero que tenha dado para entender. Rafael, você falou uma parte muito interessante aí, essa questão da troca. A cada dia que o mercado financeiro, que a economia fica mais fragilizada, quanto mais frágil a economia, mais o sistema de trocas aparece. Gente, hoje no Brasil, nós temos a palavra permuta para quase todos os segmentos. Em quase todos os segmentos se faz permuta. Olha, o pessoal que mexe com festa, decoração, essas coisas, eles fazem permuta onde o decorador decora a festa do filho da doceira. E depois a doceira, quando for o aniversário do filho da decoradora, a decoradora paga com doce. Isso é a coisa mais comum nesse meio aí das festas. Eu vou lá e te faço o som e depois você me faz a iluminação quando eu precisar. Então, rola muito isso nesse meio, mas não só nesse meio, como eu disse para vocês. Quanto mais a economia fica fragilizada, mais o sistema de trocas ele é ampliado. Hoje nós temos sites aí que vivem praticamente de troca. Assim, você vai lá, você anuncia, o próprio OLX, quando você anuncia um item, ele te pergunta se você aceita troca. Então, a cada dia que passa, quanto mais fragilizada fica a economia, menos dinheiro tem o cidadão. Então, há essa necessidade de se trocar produtos. Eu dou para você minha mão de obra e você me dá um produto que você fabrica, que você produz. Eu sei que no meio das serralherias também tem muito isso. O cara troca portão por material, ele faz um portão, ele faz um trabalho de solda em troca de um outro item. Então, rola muito isso. Hoje a gente vê que as pessoas que vão construir, muitas vezes elas pagam mão de obra com itens também. É muito comum você ver que um pedreiro, por exemplo, ele pega uma moto, que o cara dá uma moto em troca da mão de obra do pedreiro ali, por sei lá quantos dias ele vai construir uma casa, ou de repente... Então, assim, foi muito legal você salientar isso, trazendo isso para as nossas realidades mais atuais, porque quanto mais enfraquecida fica a economia, maior é o fluxo de trocas. Olha, para fechar essa minha fala, eu gostaria de falar para vocês que existe escola hoje, por causa da pandemia, por causa da crise, fazendo permuta com pais de alunos. Hoje nós temos as escolas menores, de médio, pequeno porte, escolas particulares, que elas estão trocando com os pais de alunos mensalidades em troca de serviços e de itens. A escola pega, por exemplo, o pai trabalha com mídias digitais, propaganda e marketing digital. Aí a escola vai lá e troca a propaganda da escola em troca de mensalidades. E não só isso, em vários outros níveis as escolas têm feito isso, têm trocado. Então, como eu disse para vocês, com a economia fortalecida e o dinheiro girando maravilhosamente, uma escola não se presta a isso. Ela não vai trocar a mensalidade, ela paga um profissional da arte, da comunicação, para fazer sua propaganda e recebe a mensalidade em dinheiro. Mas quando a coisa aperta, quando a crise econômica ela se instala, isso acaba rolando, sim. Foi muito legal você trazer isso para o nosso contexto. É isso aí, gente.
Pode Foi, eu falar. achei interessante mesmo da negócio da Rússia, né? Da crise da Rússia e da Venezuela na década de 90. Eu acho muito interessante isso, por isso que eu quis, né, dar uma complementada. E Olha, obrigado, né, Gustavo, por emprestar o seu slide. valeu. Ótimo. Olha só, De nada aí, mano. falta 5 minutos. Algum de vocês tem uma apresentação de 4 minutos para fazer agora, começar nesse momento? Eu acho que ninguém, né? Então vamos fazer assim. Falta 5 minutos. O que eu faço? Eu vou esperar então. Vou esperar os Cleitinho. Quer falar alguma coisa, filho? Um pouco atrasada nessa aula, mas a questão é que quando você vai pesquisar sobre a escravidão no Brasil, fala muito sobre a escravidão dos negros. Porque, na verdade, eles não consideravam que o índio era escravo, porque de um certo modo ele recebia, né, por causa do escambo. Mas tem duas realidades para o índio, né? É por isso que eu falei para vocês, quando você for pesquisar o índio, o escravismo do indígena, busque algo que se aproxime dos bandeirantes. O bandeirante no Brasil, ele viveu uma das suas fortíssimas atividades até 1680 no Brasil, era aprisionar o índio e vendê-lo como escravo mesmo, não tinha escambo. Ele era chamado negro da terra. Olha para vocês verem como a palavra negro é uma palavra altamente preconceituosa, que o negro ele não era usado por causa da cor da pele dos africanos. O negro ele era utilizado como sinônimo de escravo. Então, era um negro chamado negro da terra. Quem era o negro da terra? O índio. Então, se você tentar levar essa pesquisa, puxar essa pesquisa para o lado do bandeirismo e suas atividades, eu acho que você vai conseguir mais resultados positivos com relação ao escravismo do índio. Escravismo mesmo, sem troca, sem nada. Era acorrentado, tomava chibatada. Também dormia em locais sem nenhum tipo de condições. Então, houve sim o escravismo real do índio. Agora, o que a gente precisa, talvez, é levar essa pesquisa mais para o lado do bandeirismo, porque ali você vai encontrar esse escravo índio, escravo sem troca, que não recebia nada em troca, tá? Tá bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Estou só tentando matar os 2 minutos, que aí a gente volta, e aí no retorno a gente tem mais 10 minutos, e aí nesses 10 minutos dá para pelo menos mais um fazer sua apresentação, ok?